Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do canal. E aí, tudo bem com vocês? Gente, vamos aqui iniciar o nosso segundo vídeo da playlist de eletromagnetismo. E hoje a gente vai falar sobre a carga elétrica, né? Que seria o segundo tópico que a gente vai abordar, né? E o livro que a gente está utilizando, Moisés, seria o primeiro tópico, na verdade, do segundo capítulo. Vídeo passado a gente falou sobre um pouco sobre os parâmetros, a história do eletromagnetismo, que era o primeiro capítulo, capítulo 1. Agora a gente vai falar do capítulo 2, o primeiro tópico, né, que seria a carga elétrica, que é importantíssimo a gente entender como é que funciona essa carga elétrica. E antes de começar a explicação, a explanação, a gente é aquela história, né? Deixa o like, comenta, compartilha, fala aí o que você pode, que eu posso melhorar, que eu posso fazer, que eu posso pentear meu cabelo, né? Porque tá despenteado. Sabe como é, gente? Desculpa pelo o cabelo despenteado, a barba mal feita. É aquela correria para gravar vídeos para vocês de qualidade, né? E a meta aqui é a cada 2, 3 dias lançar um vídeo dessa playlist, né? Porque não dá pra gente lançar vídeos tão espaçados, porque aí a gente tem que ter também uma congruência, né? Para a gente sempre estar nessa construção desse conhecimento, sempre no cotidiano. Então é isso, pessoal. Eu já falei demais, já passei muito tempo falando. Vamos iniciar a aula, que eu acho que é o que todo mundo quer saber, quer aprender. Gente, a carga elétrica. Vídeo anterior, a gente discutiu sobre essa carga elétrica, a eletricidade, o eletromagnetismo. Mas para a gente entender a completude da eletricidade, do eletromagnetismo, a gente tem que entender o componente fundamental, a estrutura fundamental que compõe o eletromagnetismo, que é a carga elétrica. A carga elétrica, ela é o componente fundamental, né? O elétron, né? Que a gente diz que é essa carga elétrica, né? E aí, gente, a gente vai começar. Vamos aqui pro quadro. Antes de eu começar, tira o print aí, quem quiser tirar o print, quem quiser tirar o print, tirar uma foto com outro dispositivo, eu não sei. Mas vou deixar aí uns segundinhos, 5 segundinhos ou 10 segundinhos para você tirar o seu print do quadro. Vai lá, que hoje o quadro tá bonito. Pronto, pessoal, tirado o print, tirado as fotos necessárias. Agora vamos começar. Gente, a carga elétrica, ela sempre foi observável na natureza através daqueles objetos que a gente fala que eles têm efeitos elétricos, né? Eles geram ali efeitos elétricos, né? Como a gente falou na aula passada, o âmbar, né? Que seria aquela resina que sai das árvores. E essa resina que sai dessas árvores, elas têm efeitos elétricos, né? Ela gera ali atração, gera uma atração, gera repulsão, né? E isso é interessante. É tão tal que esse âmbar é tão fundamental, é tão importante, que âmbar em grego é elétron. Elétron, né? Tem um K aqui. Elétron. Então, elétron dá origem, âmbar, elétrico, dá origem ao elétron, à carga elétrica, né? Que é a partícula fundamental que forma a eletricidade. Aí, gente, a gente precisa deixar claro aqui. Quando a gente fala de carga elétrica, hoje, com o advento da mecânica quântica, de modelos atômicos mais aperfeiçoados, com uma matemática mais sofisticada, a gente tem que deixar claro. Elétron não é a mesma coisa de carga elétrica. Carga é um efeito do elétron. O elétron é uma partícula subatômica que está no átomo, que compõe, é uma das 3 partículas fundamentais que compõem um átomo, né? Que seria a menor unidade da matéria, o átomo. A carga elétrica, ela é um efeito desse elétron, né? É um efeito que os corpos têm com a ausência ou a presença de elétron. Então, quando a gente diz que existe uma carga elétrica positiva, quer dizer que um corpo homogêneo, que quer dizer um corpo rígido, por exemplo, esse pincel, esse celular, eles são corpos homogêneos, são corpos rígidos.
eles não estão variando a sua massa, eles sempre têm um valor mesmo de massa, sempre um valor. Então eles são corpos homogêneos, rígidos. Então, quando a gente fala carregado positivamente, carregado negativamente, isso se dá pela relação de presença ou ausência de elétrons. Por favor, gente, quando a gente está falando disso de positivo e negativo, não vá sair dizendo que é positivo é o próton e negativo é o elétron. Não, o elétron ser negativo e o elétron ser negativo e o próton ser positivo são apenas sinais, os valores das cargas, né? Os valores que aquelas cargas têm. É uma relação entre a carga e a massa deles. Então, o elétron, o próton, ele não vai sair dizendo aí que o próton, ele quando um corpo está carregado positivamente, é que ele está cheio de prótons. Não, o próton fica no núcleo. O próton está no núcleo. Quem está fora do núcleo, quem é livre, é o elétron. Então, a ausência ou a presença de elétrons em grandes quantidades é que gera esses efeitos de carga elétrica, né? Que seria, essa carga elétrica é associada ao corpo, não ao elétron. Ela é associada ao corpo, que tem mais elétrons ou menos elétrons. Então, a gente tem que entender isso. É a natureza da matéria dependendo da quantidade de elétrons que existem nela. Tá bom? E a sempre vai comparar essa carga elétrica de corpo. A gente sempre vai comparar corpos entre si. As cargas elétricas de corpos entre si. Por isso que a gente entende e estuda os efeitos das cargas elétricas, tá bom? Nessa pegada, já falando de efeito, agora a gente vai para o outro tópico, né? Que seriam os efeitos das cargas elétricas. Como eu falei, num sistema homogêneo, a gente pode ter o quê? Cargas elétricas positivas, cargas elétricas negativas, desculpa, gente, cargas elétricas positivas, e essas cargas elétricas positivas e negativas, elas vão funcionar de duas maneiras. Quando eu tenho corpos com muitas cargas elétricas positivas, e um corpo com muitas cargas elétricas negativas, esses corpos vão se atrair. Esse foi o experimento que o Charles Duffau, que é um cientista, um físico, químico francês, ele fez esse experimento. Ele viu que objetos que estavam carregados com cargas mais positivas e objetos com cargas mais negativas, eles se atraíam. E isso a gente chama de princípio de Duffau, ou a lei de Duffau, de Charles Duffau. O que ela diz? Objetos ou cargas elétricas com sinais opostos, ou seja, positivo com negativo, elas se atraem, elas se beijam, né? Elas se unem, elas se amam. Cargas ou corpos com o mesmo sinal, elas se repelem, né? Se repelem. Opa, pessoal, aqui eu errei, ó. Desculpa, gente. Eu errei bem aqui. Aqui é menos. Aqui é menos. Então, cargas com o mesmo sinal, elas se separam, né? Se divorciam, né? Vão uma por cada lado, né? O relacionamento delas não dá certo. É um relacionamento tóxico. Cargas com sinais opostos, eles têm um relacionamento saudável, eles se amam, um casamento perfeito, família, filhos, tudo isso. Então, essa relação, essa metáfora, essa comparação que eu fiz, é para vocês entenderem. Cargas com o mesmo sinal se repelem. Cargas com sinais contrários se atraem. Tudo bem? Deu para entender, né, pessoal? É isso. Então, esse é o princípio de Charles Duffau. Né? O princípio de Charles Duffau, a lei de Charles Duffau. Sempre associem esse princípio a Duffau. Né? É interessante. E aí, lembrando, corpos, né? A gente está analisando corpos. Então, quando a gente vai analisar corpos, a gente tem que saber, lembrando lá daquele conceito que eu falei agorinha, se aquele corpo tem muitos elétrons
ou ele tem poucos elétrons. Se ele tem muitos elétrons, ele está carregado negativamente. Ele está com muitos elétrons, ele está negativo, negativamente carregado, né? Ou carregado negativamente. Se ele tem poucos elétrons, ele está positivamente carregado. E aí o que vai acontecer? Eles vão se atrair, né? Eles vão se atrair, mesmo que seja ali somente na superfície dos objetos, tá bom? Deu para entender? Claro que eu estou falando isso aqui, gente, a nível microscópico, né? Não é tão observável, a gente tem mais efeitos, por isso que a gente estuda os efeitos. Porque quem fica responsável por ver e realmente provar isso, não é esses conceitos que a gente tem. Porque esses conceitos, eles são clássicos, eles são da eletrostática clássica. A gente tem a eletricidade a nível quântico, que aí seria o que eles provam como essa atração acontece, existe leis, existe uma matemática extremamente sofisticada, cálculos extremamente sofisticados. Mas a gente não está focando nisso. Aqui é só uma base teórica, tá bom? Então, a gente viu que azul com azul, né? Positivo com positivo ou negativo com negativo, eles se distanciam. E azul com preto se atraem, né? Positivo com negativo ou negativo com positivo se atraem. Perfeito, é só lembrar disso. Aí agora, o último tópico que a gente vai falar, e é importantíssimo, e aí vocês têm que lembrar de um cara que é bem famoso, Benjamin Franklin. Benjamin Franklin fez alguns experimentos e ele percebeu que quando ele ele atritava alguns materiais, os materiais não perdiam os seus efeitos elétricos. Ele não perdia aqueles efeitos elétricos. Aí ele pensou, cara, eu acho que esses elétrons, que essas cargas, elas não se criam ou elas não se perdem, elas apenas se transferem. Então, através de experimentos, Benjamin Franklin acabou por provar um princípio fundamental que baseia todo o nosso conhecimento aqui sobre carga, que é o princípio da conservação da carga elétrica. O que esse princípio diz? A carga ela não se cria, não existe carga do nada. A carga não existe por geração espontânea, né? Aquele termo lá que a gente estuda na biologia, geração espontânea. Não existe geração espontânea. A carga não fica carregada ou ela começa a surgir do nada. Não existe isso. Como a gente está estudando a interação dessas cargas e essas cargas dentro de corpos, então a gente está estudando a interação de corpos. Essas cargas, elas não fogem, elas não se perdem nesse processo de interação. Elas se transferem. Então, as cargas elétricas, como eu falei, os elétrons, eles se transferem de corpos para outros corpos. E essa transferência dá a base para a gente estudar processos de eletrização, que são bem comuns e são processos que a gente vê no nosso dia a dia. E será o tema do nosso próximo vídeo, né? O nosso próximo tópico será os processos de eletrização. Mas vamos ver quais são esses processos de eletrização. Lembrando que eles vêm dessa interação, dessa transferência, desse transferência de elétrons, desse princípio da conservação da carga elétrica do Benjamin Franklin, né? O tão famoso Benjamin Franklin, né? Todo mundo lembra lá da experiência dele com a pipa, o para-raio. E aí a gente tem que lembrar desses processos de eletrização, né? Atrito, contato e indução. Atrito por uma ação de atrito, né? De esfregar. Contato através de dois condutores. E indução é, por exemplo, o princípio que a gente tem do fio terra em casa, né? Princípio indutivo. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo sobre carga elétrica. É um vídeo que a gente se baseou no livro do Moisés. É um livro que tem, um vídeo que tem uma carga teórica, tem um negócio teóricozinho ali, um aporte teórico, e é isso. Isso foi sobre carga elétrica. Próximo vídeo, processo de eletrização. Obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite.